o Senhor, o nosso Deus. Consolai a todos que na escuridão estão, consolai, diz nosso Deus. E proclamai as novas, a luta cessou. Dizei a todo mundo que o Senhor para sempre reina. Consolai meu povo com a minha paz, diz nosso Deus. Consolai a todos que na escuridão estão, consolai, diz nosso Deus. A profecia se cumpriu, o reino do Senhor chegou, e a glória do Senhor será mostrada hoje aqui. Cantai, cantai, Emanuel, virá em breve, ó Israel. Consolai meu povo com a minha paz, diz o Senhor, o nosso Deus. Consolai a todos que na escuridão estão, consolai, diz nosso Deus, diz o Senhor, o nosso Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, que nos reúne nesta manhã para louvar e bendizer o seu santo nome. Benditos e bem-vindos são todos os filhos e filhas do Senhor, todos aqueles que foram comprados com preço de sangue, os remidos do Senhor que se reúnem agora para louvar e bendizer o nome do nosso Salvador. Juntos, louvemos o nome do nosso Senhor. Que o Senhor nos seja aceite o nosso louvor e a nossa adoração nesta manhã. Vamos louvar ao Senhor. De Belém, formosa estrela, rutilante em seu fulgor, anuncia a todo mundo ter nascido Salvador. Anuncia a todo mundo ter nascido Salvador. Este dia glorioso, celebrado entre as nações, nos proclama que o Messias vem reinar nos corações. Nos proclama que o
Messias vem reinar nos corações. Surge enfim uma alvorada com que exulta o coração, pois Jesus, Cordeiro amado, trouxe ao mundo redenção. Pois Jesus, Cordeiro amado, trouxe ao mundo redenção. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Autor e Consumador da nossa fé, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, ó Deus, porque tu és santo e fonte de toda a santidade. Te rogamos, ó Deus, nesta hora, que os nossos louvores e a nossa adoração sejam aceitos pelo Senhor. Que tu recebas, Santo Deus, contemplando a sinceridade do nosso coração que te louva nessa hora. Que os nossos cânticos de louvor, eles encontrem virtude diante do Senhor e possam encontrar lugar no teu trono de glória. Ouve-nos, ó Deus, atende-nos, ó Pai. Fala ao nosso coração. Nós te oramos neste instante, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O salmista nos diz, nos primeiros versos do Salmo 62, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Em silêncio, esperando no Senhor, nós vamos orar nesta hora, confessando ao Senhor nossas faltas, nossos pecados e requerendo dele o perdão. Oremos.
tendo entrado, ó Deus, a tua presença, contemplado a grandeza da tua glória, reconhecendo-nos carentes da tua misericórdia e da tua graça, te pedimos, ó Deus, que nos perdoe as faltas, nos perdoe os pecados, aqueles, ó Deus, que insistem em caminhar conosco, fazer parte da nossa vida, da nossa rotina diária. Perdoa-nos, ó Deus, pelos males, pelos erros que cometemos todos os dias, pelas vezes que deixamos de ser aquilo que espera que sejamos. Ó Deus, perdoa-nos. E também, ó Deus, rogamos-te, intercedendo em favor daqueles nossos irmãos e amigos que sofrem, que precisam, que são carentes da tua graça e da tua misericórdia. Tem compaixão de nós, ó Deus. Cuida de nós. Atende a nossa oração e perdoa os nossos pecados. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
atordoados, meus irmãos, que estamos, nós podemos ofertar na casa do Senhor, começar ofertando a nossa vida à obra e ao serviço do Senhor. Nós não estamos presentes aqui fisicamente, mas estamos reunidos enquanto igreja do Senhor, unidos por este momento especial. E simbolicamente, nós temos o nosso momento ofertório, em que vamos consagrar ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. De casa você pode fazer a sua oferta, a sua contribuição, através das contas da igreja, informadas aí, como podem os irmãos perceber. Vamos então louvar ao Senhor nesse momento, consagrando ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas para o bom uso na obra e na casa do Senhor. Conta minha velha história do grande Salvador, de Cristo e sua vida, de Cristo e seu amor. Com pausa e paciência, pois quero penetrar a altura do mistério que Deus me pode amar. Conta minha velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Fala-me com doçura do amado Redentor, a mim que tanto sofro por ser um pecador, querendo consolar-me em tempo de aflição. Oh, conta velha história que alegra o coração. Conta minha velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Se o brilho deste mundo toldar do eterno a luz, ó, narra com ternura a história de Jesus. E quando enfim a aurora do mundo além raiar, recorda a velha história que Deus me quis salvar. Conta minha velha história que fala ao coração de Cristo e sua glória, de Cristo e seu perdão. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, leremos do versículo 3 até o versículo 14. Efésios, capítulo 1, versículos 3
a 14. A palavra do Senhor nos diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez, de examinar as sagradas letras e ouvir a tua voz a falar conosco por intermédio delas. Abençoe-nos, ó Deus, na leitura da tua palavra, e dá-nos, ó Deus, o entendimento de qual seja a tua vontade para nós nessa hora. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, Paulo escreve uma carta direcionada aos crentes de Éfeso. Na verdade, o objetivo de Paulo, nós podemos ver ao longo desta carta, era falar muito mais do que a comunidade que estava em Éfeso. Ele tinha por intenção falar a todas as pequenas comunidades, as igrejas reunidas ali na região da Ásia Menor, do qual nós podemos considerar que Éfeso era a capital. Ele encerra a carta sem uma despedida direcionada aos crentes de Éfeso. Entre outros elementos, este é um que nos faz crer que a intenção de Paulo é falar então a todas aquelas igrejas do entorno, a todas as comunidades ali da Ásia Menor, na região de Éfeso, e falar à comunidade de Éfeso, mas muito mais falar às comunidades ao entorno, as pequenas igrejas ali, as pequenas comunidades colocadas na órbita daquela igreja, falar a eles algo muito especial, algo muito importante para o coração dos crentes daqueles dias, e que também é especial e importante para os nossos corações hoje. Você já parou para pensar que Deus tem um plano para a sua vida? Que Deus tem algo preparado para você? Você já parou para pensar que o fato de você existir é fruto de uma decisão divina? Você já parou para pensar que Deus decidiu que você deveria estar exatamente onde está nesse momento, ouvindo essa palavra, acolhendo no seu coração a palavra dele, e que tudo isso faz parte de um plano maior? A carta aos Efésios fala de uma construção, de uma grande edificação, de um grande projeto de Deus, um projeto que Deus tem para a vida da sua igreja,
e, por consequência, para a minha vida e para a sua. E é um projeto trinitário, um projeto do qual participam as 3 pessoas, um projeto do qual participa o Deus Pai, do qual participa o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Os 3 que subsistem numa só pessoa, mas os 3 participam em comunhão e unidade, dando à igreja o tom do que Deus espera da sua igreja: comunhão e unidade. Personalidades diferentes, formas de ação diferentes, convergindo para um mesmo projeto, um projeto maior, um projeto de construção da igreja do Senhor, um projeto de vida para mim e para você. E este projeto, acerca deste projeto, Paulo começa esta perícope do capítulo 1 da carta aos Efésios, bendizendo o nome do Senhor e dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Toda sorte de bênçãos espirituais. É assim que Paulo se refere a esse projeto de Deus para a minha vida e para a sua. Meus irmãos, neste mundo que vivemos, neste contexto atual, em que nós temos tantas forças, tantas vozes disputando a nossa atenção, Paulo chama a nossa atenção para Deus, para que nós vejamos o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo por mim, o que Deus está fazendo por você. Nesses tempos em que a televisão, a internet, por meio das mídias sociais, das redes sociais, o mundo busca tomar a nossa atenção. O convite que a palavra de Deus nos faz é nos concentrarmos no exame da palavra de Deus, para que nós tenhamos a dimensão exata do que Deus está fazendo por nós. Este projeto divino preparado para a nossa salvação, dos qual as 3 pessoas participam. E a palavra de Deus nos diz que Deus participa deste projeto maior de bênção e de vida, e nos diz a partir do versículo 4: o Deus que nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Para que Deus nos criou? Esta é a pergunta para a qual só existe uma resposta. Deus nos criou para o louvor da glória do seu nome. E tudo o que ele faz na nossa vida, e faz por intermédio de nós, ele faz para o louvor da glória do seu nome. Não há outro objetivo em nada que se dê na nossa vida e que se dê por intermédio de nós, senão o louvor da glória do nome do Senhor. E para isso a palavra de Deus nos diz que ele nos escolheu, ele nos reconciliou e nos fez herdeiros com Cristo. Lá no começo, lá desde a fundação, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos deu um destino definido previamente. E quando nós falamos aqui, meus irmãos, em escolha e predestinação, nós não estamos falando naquela visão severa de um Deus mau que escolhe um para morrer e outro para viver, mas num Deus que escolheu nos amar primeiro, um Deus
que não se importou com a nossa opinião, que ignorou o nosso jeito de ser, que ignorou o nosso comportamento, a nossa forma de agir, e Ele escolheu nos amar. Ele lá no começo, Ele planejou, Ele determinou que nós haveríamos de ser salvos. Ele escolheu salvar o mundo, e a palavra de Deus nos diz, sem nenhum tom de exclusão, sem nenhum tom de exceção, sem querer deixar ninguém de fora, nós vamos encontrar na palavra de Deus a afirmativa que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos salvos por uma escolha de Deus. Nós somos salvos pela iniciativa de Deus. Deus decidiu que nós não deveríamos perecer eternamente. Deus decidiu que nós não deveríamos ser herdeiros da morte eterna. Antes, porém, Ele decidiu nos salvar. Ele nos escolheu. Ele nos predestinou. E esse mesmo Deus convoca então o seu Filho Jesus Cristo. E aí Jesus dá a sua parcela de participação no que nós vemos a partir do versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. E aí agora entra Jesus nesse plano maior de salvação. Entra Jesus entregando-se à morte, pagando o preço da nossa salvação, revelando a nós o projeto do Pai pela pregação e pelo anúncio do Evangelho. Revelando a nós esse projeto maior de vida, esse projeto maior de salvação, esse projeto maior que busca resgatar o ser humano e o conduzir de volta à presença de Deus. E Jesus participa deste projeto, morrendo e nos reconciliando com Deus. De modo que o homem outrora perdido, aquele homem que foi herdeiro do pecado de Adão, aquele homem que morreu com Adão na primeira morte, agora ressuscita com Jesus na sua ressurreição para a glória eterna. Jesus participa deste projeto, revelando a nós esse plano maior, morrendo em nosso lugar, para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E por fim, meus irmãos, diz o texto da palavra do Senhor, versículo 13: em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aí entra então o Espírito Santo. O Espírito Santo entra para nos revelar o projeto de Deus, para que por intermédio da pregação do Evangelho nos convença do pecado e da morte. E Ele, Espírito Santo, que age por intermédio da pregação do Evangelho, que contacta o nosso coração, que nos transforma para a glória do nome do Senhor, é Ele, Espírito Santo, que faz esta tarefa final de nos convencer e, por fim, de nos selar e nos guardar.
O Espírito Santo é aquele que nos cela e, por fim, nos guarda e nos protege para aquele dia final, para o dia glorioso, quando o Salvador Jesus haverá de vir para recolher, para buscar a sua igreja, para buscar os remidos, aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. Somos selados com o selo do Espírito Santo. Somos guardados e protegidos pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que nos convence do nosso pecado e nos apresenta a Deus, para que o plano de salvação, então, seja completo e perfeito na nossa vida. Meus irmãos, Deus tem um plano para a minha vida e para a sua. Deus tem um plano para a sua igreja. E isso nos é revelado nesta carta. Deus é o grande construtor desta igreja e escreve a estas igrejas da Ásia Menor uma carta dirigida aos Efésios, mas falando aquelas pequenas comunidades, aquelas igrejas simples. Mas para Deus não importa muito se elas são pequenas, se elas são frágeis, se elas são simples, porque Deus já está lançando o seu olhar lá na frente. Ele tem um olhar projetado para o futuro, para aquilo que a igreja será. Deus não se importa com aquilo que você é hoje, com o seu estado atual, mas Ele lança o seu olhar para o futuro. Ele olha para frente, Ele contempla lá o que a igreja será, muito mais do que o que ela é. A igreja que hoje é frágil, lá na frente será forte, robusta. A igreja que hoje porventura é fraca, lá na frente será vultuosa. A igreja que hoje é pequena, lá na frente será numerosa, uma multidão que ninguém pode contar, porque ela é uma obra em construção. É algo que Deus está construindo para o louvor da glória do seu nome. E Deus fala ao coletivo da igreja, mas Ele fala de modo particular a você. De maneira individual, Ele quer falar ao seu coração. Porque quando Ele fala à igreja, Ele não fala ao prédio, ao templo, mas Ele fala à comunidade. Ele fala àqueles que têm nos seus corações, nos seus corpos, o templo do Espírito Santo, que têm nos seus corações, carregam nos seus corações o altar do Senhor. Esses que compõem a igreja viva, santa, eficaz e verdadeira. Meus irmãos, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um projeto escrito para você. E agora que inauguramos um novo ano, aceite o desafio da palavra de Deus. Desvie o seu olhar de tudo aquilo que te afasta, de tudo aquilo que te impede de contemplar esse grande plano, esse grande projeto de Deus. Deixe de atentar para aquilo que te desvia, que rouba a sua atenção das coisas de Deus. Dedique a Deus o tempo que a Deus é devido. Dedique a Deus o louvor, a honra, a glória, a atenção, da qual apenas Ele, Deus, é digno e merecedor. Contemple, abra o seu coração para acolher o plano de Deus para a sua vida. Talvez você esteja pensando, frustrado por alguma razão, imaginando que ninguém se importa com você. E eu quero te dizer que Deus se importa com você. Tanto se importa com você, que Ele tem um plano para a sua vida, um plano traçado para a sua vida. E é esse plano que Ele deseja te apresentar. Abra o coração e acolha o projeto que Deus tem idealizado para você. Que Deus nos abençoe e nos guarde nesta hora. Vamos mais uma vez louvar ao Senhor.
A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Por semelhante modo, após haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: tomai e bebei todos vós, isto é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Bebei dele todos, diz o Senhor. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. O apóstolo Paulo complementa dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo e o sangue, come e bebe juízo para si. Nós vamos orar nessa hora, meus irmãos, consagrando ao Senhor os elementos pão e vinho, e também buscando examinar o nosso coração e retomarmos a nossa comunhão com Deus. É hora de você abrir mão de tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que compromete a qualidade da sua relação com Deus, e assim participar, comer e beber. Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo pão e pelo vinho dispostos sobre a mesa nesta hora, sobre os quais, ó Deus, nós te rogamos que tu consagre, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, de modo, ó Deus, a que sejam para nós símbolos do corpo e do sangue de Jesus, pregado e derramado sobre a cruz, para o perdão dos nossos pecados. Que igualmente, ó Deus, a nossa vida seja constantemente consagrada ao Senhor nessa hora. Ó Deus, para que possamos te servir sempre com alegria e com corações puros. Atende, ó Pai, a nossa oração. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Num gesto de comunhão, comamos do pão. Tomemos do cálice. Oremos. Nós te somos gratos, ó Deus, por nos permitir o privilégio glorioso de tomar assento à mesa contigo. Conscientes, ó Deus, da nossa condição de pecadores, carentes da tua misericórdia e da tua graça. Recebe, ó Pai, a nossa gratidão pelos dias que vivemos, pelo ano que é findo, pela oportunidade de entrarmos neste novo ano contigo. Te pedimos, ó Deus, que nos acompanhe em todos os dias do ano que nasce, que nos guarde, que nos proteja e que nos livre do mal. Que seja a tua presença entre nós, ó Deus, tão intensa quanto foi nos dias do ano que se findou. O que quer, ó Deus, que seja, que tenhamos que enfrentar, possamos enfrentar com a força que tu nos concede. Que tu nos conceda, ó Deus, graça, misericórdia e nos dê vitória. Abençoe-nos, Pai, e atende a nossa oração. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação
e as virtudes do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sejam com todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.